Oração inicial. Amado Pai que estás nos céus, nos dê entendimento no estudo de hoje, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quarta-feira, 29 de dezembro. Ano bíblico. Apocalipse capítulos de 20 a 22. Lição de hoje. Encorajando uns aos outros. O que o apóstolo aconselhou os leitores a fazer diante da situação que enfrentavam? O que aprendemos com Hebreus? Além disso, analisemos como Deus ajudou Elias a se recuperar da experiência de desânimo. Pergunta 6. Leia 1 Reis capítulo 19 versículos de 5 a 18. O que Deus fez para restaurar a fé do profeta Elias? 1 Reis capítulo 19 versículos de 5 a 18 diz: E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou, e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz, que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e, chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Resposta: Deus o alimentou, o fez descansar e depois mostrou a ele seus planos. O modo como Deus tratou Elias depois do evento no Carmelo é fascinante, pois mostra o terno cuidado e a sabedoria com que ele ministra aos angustiados, que lutam para recuperar a fé. O Senhor fez várias coisas por Elias. Primeiro, cuidou de suas necessidades físicas, dando-lhe comida e descanso. Então, na caverna, gentilmente o reprovou: O que você está fazendo aqui, Elias? Assim, ajudou o profeta a obter uma compreensão mais profunda de como o Senhor trabalha e cumpre seus propósitos. Deus não estava no vento, no terremoto nem no fogo, mas numa voz mansa e suave. Então, deu a Elias uma obra a fazer e o tranquilizou. Pergunta 7. Leia Hebreus capítulo 2 versículo 1, capítulo 3 versículos de 12 a 14, capítulo 5 versículo 11 a capítulo 6 versículo 3 e capítulo 10 versículos de 19 a 25. O que Paulo sugeriu que os crentes fizessem? Hebreus capítulo 2 versículo 1 diz: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Hebreus capítulo 3 versículos de 12 a 14 diz: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por que nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim?
Hebreus capítulo 5 versículo 11 a capítulo 6 versículo 3 diz: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Hebreus capítulo 10 versículos de 19 a 25 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Resposta: que fossem hospitaleiros, visitassem os presos, não deixassem de se reunir e encorajassem uns aos outros. Em Hebreus, há várias instruções do apóstolo aos leitores para ajudá-los a recuperar sua força e fé originais. Um aspecto que o autor enfatizou é cuidar das necessidades físicas de seus irmãos na fé. Ele sugeriu que praticassem hospitalidade e visitassem os presos, o que implicava prover as suas necessidades. O apóstolo exortou os leitores a ser generosos, lembrando que Deus não os abandonaria. Hebreus capítulo 13 versículos de 1 a 6. Paulo também os reprovou e encorajou. Ele os advertiu a não se afastarem gradualmente, Hebreus capítulo 2 versículo 1, a não ter um coração mau e descrente, Hebreus capítulo 3 versículo 12, e os encorajou a crescer em sua compreensão da fé, Hebreus capítulo 5 versículo 11 a capítulo 6 versículo 3. Também comentou sobre a importância da frequência constante às reuniões da igreja, Hebreus capítulo 10 versículo 25. Em resumo, sugeriu que permanecessem unidos, encorajando uns aos outros e estimulando o amor e as boas obras, mas também exaltou Jesus e seu ministério no santuário celestial em favor deles. Hebreus capítulo 8 versículos 1 e 2, capítulo 12 versículos de 1 a 4. Oração final. Querido Deus, muito obrigado pelo estudo de hoje. Nos ajude a encorajar uns aos outros assim como o estudo nos ensinou hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.